Senhoras e senhores, retomando os trabalhos do seminário, nós teremos agora o momento do patrocinador com a DotLib. Nós convidamos o senhor Marcos Criado para esta apresentação da DotLib. Bom dia a todos. Em nome da DotLib, eu queria mais uma vez agradecer a confiança do SNBU no nosso trabalho, a possibilidade de estarmos aqui e a possibilidade de ver tantas pessoas amigas que a gente tem feito nos últimos anos aí. Antes de mais nada, lembrar para vocês que o stand da DotLib está lá na entrada. Vocês podem passar por lá ou até, a gente pede que vocês se inscrevam, façam um cadastro prévio no nosso site, é www.dotlib.com.br/SNBU. Nós vamos estar sorteando alguns tablets durante o evento. Tá? Então, assim que possível, vocês podem fazer esse cadastro. Vai aumentar a chance de vocês ganharem. E eu tenho que colocar o óculos, que não enxergo o que está escrito aqui. Os 200 primeiros que se inscreverem, fizerem o cadastro prévio, também vão receber um brinde especial. É só aparecer no stand e dar um nome. O Pedro, que está lá, o nosso gerente de marketing, ele está com a relação por ordem de inscrição. Vai ganhar um brinde diferenciado. A DotLib, nessa edição do SNBU, ela embarcou num processo de sustentabilidade, um processo que é uma grande ação que está sendo desenvolvida por várias empresas ao redor do mundo todo. E vocês vão perceber que, pela primeira vez no SNBU, a DotLib não estará distribuindo nenhuma única folha de papel em seu stand. Nas sacolinhas verdes, que vocês podem pegar a qualquer momento lá, alguns de vocês já pegaram, tem uma caixinha como esta, e dentro da caixinha tem uma pendrive com todo o material promocional que a gente antes entregava em papel, e vocês carregavam pesado até a lata de lixo mais próxima, ou para casa, ou para o hotel. Então agora tem todo o material aqui, uma pendrive de 2 GB. Acabou o evento, pegou o material que vocês têm interesse, apaga a pendrive e usa da melhor forma possível. Uma outra coisa que é importante também destacar é o seguinte: hoje toda a equipe de vendas da DotLib do Brasil está presente no evento. Então, para instituições que são do Norte e Nordeste, procurem o Eduardo Neves, ele está lá no stand. Para quem é da região do Rio de Janeiro e Espírito Santo, o Vinícius Rocha também está lá. Centro-Oeste, Marcelo Zardo. Sul, Gabriel Del Puerto. E São Paulo, eu. Então, toda a equipe, além da área de marketing, área de direção, vai estar presente para tentar auxiliar vocês no que for possível. Para quem me conhece, obrigado por vocês já terem passado no stand. Estou vendo aqui já vários rostos conhecidos. Tem gente que ainda não passou porque não deu tempo. A gente espera estar aqui para ajudar vocês a tirar dúvidas a respeito das diversas editoras com as quais nós trabalhamos e estamos aumentando ainda o volume de trabalho nos últimos anos. E eu espero que todos vocês tenham um bom evento, um bom seminário, que seja proveitoso para todo mundo. Muito obrigado, boa palestra. Nossos agradecimentos ao senhor Marcos Criado, da DotLib, por sua participação. Convidamos neste momento para compor o palco como coordenadora desta atividade a senhora Bianca Amaro, coordenadora do Laboratório de Metodologias de Tratamento e Disseminação da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Como relatora da atividade, a senhora Rosa Maria Vivona Bertolini Oliveira, diretora do Sistema de Bibliotecas e Informação na PUC Campinas, e os nossos palestrantes, senhor Lewis Green, que vai tratar do tema A Revolução dos Periódicos Científicos Brasileiros e o Acesso Aberto, e o senhor Rogério Meneghini, que vai tratar do tema O Papel dos Publishers e do Acesso Aberto no Impacto dos Periódicos Emergentes. Lewis Green é bacharel em artes no Amherst College, Massachusetts, Estados Unidos, e doutor em bioquímica e biologia celular pela Rockefeller University, New York, Estados Unidos.
Atualmente é professor titular voluntário, colaborador sênior da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. É supervisor do Centro de Química de Proteínas na Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, onde desenvolve estudos de caracterização química, funcional e estrutural de proteínas, utilizando abordagens tradicionais em química de proteínas e análise proteômica. Rogério Meneghini é bacharel em Química e doutor em Bioquímica, ambos os títulos obtidos pela Universidade de São Paulo em 65 e 69, respectivamente. De 1972 a 1974, realizou estágios de pós-doutoramento no National Institute Environ. Durante o ano de 1989, esteve na Universidade de Ottawa como professor visitante. De 65 a 2005, realizou pesquisas nas áreas de replicação e reparo de DNA, lesões em DNA provocadas por espécies reativas de oxigênio e interveniência de íons de ferro nesses processos. De 1990, tem trabalhado em ciência da informação no contexto de política científica. Foi presidente da Comissão de Avaliação da Universidade de São Paulo, de 1992 a 1997. Com a palavra, então, para a condução dos trabalhos deste painel, a senhora Bianca Amaro. Continuamos a nossa... Um aviso, quem não retirou o seu fone de tradução, a palestra do professor Liu será em inglês. Dando prosseguimento a esta sessão da parte da manhã, nós nos dedicaremos agora à questão dos periódicos científicos. E, sem mais delongas, passamos a palavra ao Dr. Lewis Green. Hello. Algumas de vocês vai notar que eu tenho pequeno sotaque. E desde eu moro na Ribeirão, você vai achar que este sotaque é de Ribeirão Preto. Não é. Meu sotaque é de sertãozinho. Nós decidimos, vai ser melhor para vocês se eu falar inglês. Mas PowerPoint vai ser está em português. Eu sou editor da revista e bioquímico. Você vai ver que eu sou chamado colaborador sênior por USP. E esta é forma muito polite, chama-me afastado, aposentado. Tem meu endereço de e-mail e eu fui informado, meus diapositivos vai ser disponível. Mas se elas não chegam por você, me mandar e-mail e eu vou mandar para você. Não, este título é espetacular, é enorme e foi feito por organizadores do Congresso. Eu fiz contagem, eu pude dar pelo menos 100 palestras que entram este. So nós não chegamos na Agatha Christie, eu vou falar que eu vou abrir este assunto do ponto de vista do editor. Editor do Brazilian Journal of Medical and Biological Research, que é uma revista que tem mais de 40 anos. Próximo, tem uma... Esta é a lista de tópicos que acho eu não vou discutir, só você não fica deprimido.
Agora, este não está na focus, or eu não está na focus. Now I'm going to talk English. I promise to talk slowly. It is important to make a snapshot, a photograph of Brazilian national scientific journals in the year 2000, which was 3 years after Cielo began, and less than 10 years after the open access revolution took place. We had about 1,300 titles. Many of them did not exist. We probably had 400 periodicals, which were functional, but very heterogeneous, going from societies to institutional journals that just published their own work. So they're heterogeneous in quality and punctuality. CNPK and CAPAS were spending millions of dollars. In 2000, it was about 2.5 million. But this was pulverized to about 12,500 per year per journal. You can't do much with $12,500 per year per journal today. This maybe would permit you to publish 15 papers. So the point is, the money was being pulverized, and nobody really got great benefits from it. The majority of these copies, 500 to 1,000 of each journal, were gratuita, because nobody wanted to pay for them. And they went to the members of the society, bibliotecas, and they were utilized for interchanges. That probably was the most important use, giving you bibliotecarias the opportunity to do interchange. Very few people signed up for the journals because they were being given away. There was very little propaganda except for the medical journals, which accepted pharmaceutical propaganda. But academic journals had no propaganda because the pharmaceutical companies weren't interested in their readers. The net result is that few articles were really read. It's a sad thing to say, but the journals had a reputation for being weak, and many of them were. And probably the only people who read them were the author's wife, and maybe a sogro or two. But it was tragic. It was tragic because the best Brazilian science is published in international journals with high impact factors. I'm going to mention impact factor several times, and maybe at the end in the discussion we can talk about it more. But most of the time
it's applied in the wrong way. After 15 years of the institution of Cielo, only 2 periodic Brazilian journals have reached 2 or more for impact factor. This is Memorias de Instituto Oswaldo Cruz and Clinics, 2.147, 2.058. Well, if nobody reads the journal, why publish a journal that nobody reads? The normal contribution direct of a journal is to inform Brazilians, people of the rest of the world, what we're doing, and some of the regional work can be applied in public health. Finally, communicate to the rest of the world. When we took over the Brazilian Journal 31 years ago, we made its major mission to communicate results to the rest of the world. And we decided to publish 100% in English. And this created quite a scandal that lasted for about 5 years. These are the standard reasons, but there are some better reasons that we believed. I call them indirect. Well, first, it's the memory of the scientific production of Brazil. Second, and this is the most important, a journal can define and implement criteria of quality for carrying out research and publishing science. And this is a very important function of a journal and really necessary for national journals. We cannot depend on others to define our criteria, and we cannot depend on them to teach us. For example, the Brazilian Journal has a teaching section for reviewers. Reviewers are not born, reviewers are trained. We exchange all the reviews to all the reviewers, not identifying them, so people can see what other reviewers said about a paper that they reviewed. We think this is an effective way to teach. A good national journal can also stimulate the disinvolvement and consolidation of different areas of research by stimulating volumes, meetings, etc. So we were more interested in things on the right-hand side, and still are. Now, the real reality of journals, any journal, is first visibility. You have to know the journal exists. This could be done by references in another journal, services of abstracts, services of indexation, journals like Current Contents for you old people in the room, and today, PubMed and Web of Science. They list journals and they give the citation, but they don't provide the journal. The second part is accessibility, to get the journal in your hand so you can read it. You do this by separata, or reprint requests,
You go to your library, and you can have a signatura. Open access changed this, very much so. We'll say a little about what it is later, but I think everybody in this room knows what it is. And we have Cielo, which is almost 300 journals, Brazilian journals. Cielo.org, which is about another 800 journals using the same selection properties as Cielo. We have the DOAG, which is the directory of open access journals. Now that now has about 8,000 journals and almost 1 million papers. And what they do for the most part is, for us, link to Cielo and pick up Cielo. So they're not a provider, they're a linker. 8,000 journals probably represents 10% of the journals. Cielo and DOAJ require that the journal papers go through peer review. It was not a matter of throwing your paper in. Now there was a big scandal in 1995 by an article called Lost Science in the Third World in the Scientific American. Remember, Roger? They emphasize the exclusion of journals from developing countries in systems of indexation and citations of ISI. And they essentially said, poor us, they won't let us in, and suggested that if they let us in, everything, all the problems of the world would be solved. De facto, they're right. Journals of companies in desenvolvimento are not read, were not read, are beginning to be read. So their diagnosis was correct. But ISI, or JCR, does not solve this problem. We had about 15 journals in ISI for 20 years before this was published. And they weren't read very much either, simply because the papers were not accessible. Accessibility is the one step towards being the answer. So, indexation solzinho is not sufficient to project periodicals, Brazilian, any periodical, de maneira globalizada. Doesn't work. Open access, this is the definition I picked up in Google. Irrestricted access through internet, article scientific, with politica of revision for peer review. Actually, we now know that this is, we can get theses and lots of things
on open access. This was a wave which did not start in scientific journals. This started with physicists who wanted to publish their papers online free. They didn't even want reviews, as a matter of fact. And this picked up energy and enthusiasm until the head of NIH said all journal article, all research supported by the US government has to be available in open access within 6 months or a year. Now, this is a big kick for open access. Then the Wellcome Foundation followed through, and I think, well, to the point where open access is probably 10 to 20%, and it's growing. This was a disaster for the editors. Somebody from Springer here. This was a disaster for the editors because it reduced their profits. But they were getting so many profits they could be reduced. Now there are basically two forms of open access. One in which the person uses an institutional repository, university, is one. The other is that the journal has their own server and they post them that way. And then there are all sorts of mixtures, but basically one worries about who's responsible for the server. And when Paraguay bombs Sao Paulo, who's going to take care of Cielo? We decided to go into PubMed Central, which is a US repository for medical biological research and open access. And we're going to have our journals there and in our journal there and in Cielo. So the point is, Cielo now, in principle, gives us the answer to our problem of accessibility. It's digital online. It has now 242 journals. It has 844 journals in the international Cielo. Requires peer review. Totalmente gratuito for the public and for the journal, but somebody has to pay, and that somebody is FAPES, CAPES, CNPq. In other words, the Brazilian government is paying for Cielo. Cielo was originally developed by Biremi in collaboration with FAPESP, and Dr. Rogerio, who's sitting there, was the FAPESP part of the Casal, and I was the Parterno. Cielo International was essentially Cielo Brazil making their software disponible for these other countries, Chile, Colombia. Now we have more than 800 journals, including South Africa, but usually more Latino countries, including Spain and
Portugal. Another thing helped Cielo, and that is PubMed, Web of Science, DOAJ, Google, oh my, have links directly to Cielo. So the user just hits a button and he can go directly to Cielo. So this helped, because the basic problem was, how do you let people know Cielo exists? These links permitted some people who use PubMed and Web of Science to have access to our journals. As I started to say, the problem was, how do you inform the community? We talked about propaganda, Nature, Science, New York Times, Google. That wasn't very good. De facto, to have coverage of Cielo is not sufficient to project periodicals, Brazilian periodicals. My measure of this is impact factor. Let's go around this. I took 4 journals, a Brazilian journal, which is my journal, Clinics, Memórias, and Pesquisa Agropecuária. These are the number of citations to the whole history of the journal. And it goes between 1,000 and 5,000. And these are not small numbers. These are citations in 1 year. These are not small numbers, but an average journal who publishes 100 papers a year, to move up in impact factor by 1 unit would have to get 200 additional citations, because of the nature of the impact factor. We can discuss this in the discussion. Okay, here are the impact factors. 207 to 211. My journal went down. Clinics exploded. Memórias did very well, 1.45, 2.1. And Agropecuária was okay. You may wonder why Brazilian Journal is on the top of the list. It's very simple. I made the graph. These differences in impact factor are substantial. These are the highest impact factors of all Brazilian journals. At least the 2s are. And then we have the same data for Cielo, which is less, and there is a bias in the difference between journals, big difference. Now this Pesquisa Agropecuária has 2,600, and Poor Brazilian Journal has 627. We can go into that also. This is a characteristic of Brazilian scientists, and is related to whether or not they cite Brazilian journals or not. This is a job for a good psychiatrist. Okay, now we get interesting.
Okay. These are solicitations for resumos. And let's just look at the last column. All the numbers except the last are about 500,000. These are people who are check resumo in English in Cielo. About 500,000 gives us about 50,000 per year per journal. So Clinics is getting 50,000, Memorias is getting a little more, and we're getting about the same. That is a lot of people. 50,000 per year goes, I think, to about, well, I can't do it in my head. Now here are the articles, requests for article download, and the number is about 50,000 also. So we have 50,000 people a year asking for the abstract, and we have 50,000 people asking for the paper. If they read the abstract, they will look at the paper. If they like the abstract, they'll look at the paper. If they like the paper, they may cite it. What's happening is that we are not getting the citations related to this large amount of activity. So they are accessible. Our journals are accessible now. The only problem, well, therefore Cielo is doing what it was supposed to do. Increase the accessibility of the journal. But the factors of impact are still too low. Apesar the enormous increase in accessibility, we only have 2 journals with an impact factor more than 2 and 8 between 1 and 1.2. Hernan Shaimovich, in a recent article, noted that the number of Brazilian publications increased from 5712 in 94 to 34,000 in 2010. This is an increase of more than 6 times. But the impact factor of the journals increased from 0.64 to 0.65. For me, this demonstrates that the quality of our science is not increasing with the expansion of our number of papers. Open access resolved the problem of accessibility and is now showing that quality did not accompany this increase in growth. This is something we can talk about also in discussion. This is Ribeirão Preto, the famous lake. It looks like a Photoshop job, I don't know. But it's pretty. In the back are our big 18th-floor hospitals. This was a farm for coffee until the Great Depression. Obrigado por sua atenção. Por questões, eu acho que organizacionais,
eu proponho ao professor que façamos as perguntas aos dois palestrantes em conjunto ao final. Fine. Então, dando seguimento, convido ao Dr. Rogério Meneghini para fazer a sua palestra. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui nessa reunião pela primeira vez. Fico contente que o Green falou sobre o Cielo, me livrou de fazer alguma autopromoção aqui, e eu não tinha intenção de fazê-lo mesmo, e me dá a oportunidade de argumentar, discutir num contexto um pouco mais amplo do problema de publicações científicas em periódicos no Brasil, e até fazendo uma comparação com o que ocorre com outros países em desenvolvimento. Acho que a minha palestra pode ser introduzida por esse quadro, por esse círculo, na verdade, de atividades, que é um círculo de atividades que cada pesquisador, em qualquer área, tem que correr, atravessar, que vai desde quando ele começa as suas atividades de ciência, aprender a usar a infraestrutura e ter essas infraestruturas, elaborar projetos, desenvolver projetos, obter resultados, discutir isso em congressos, informalmente, etc. E, finalmente, pensar na questão de publicação, que é um ponto nem sempre tão considerado importante para alguns, mas que torna-se cada vez mais importante. E é óbvio que eu vou focar-me nesse ponto da produção científica e da publicação, que tem vários personagens envolvidos, desde o próprio pesquisador até os editores e até os publishers. Eu vou mencionar alguma coisa sobre as atividades de cada um deles no contexto, principalmente, das publicações científicas do Brasil e dos países BRICS, fazendo uma comparação do Brasil com alguns países desenvolvidos. Publicar é uma atividade extremamente importante. Às vezes não se dá conta do que isso significa e acho que precisa haver um certo destrinchamento. Na verdade, são múltiplas atividades. Ela vai desde conceber mentalmente um artigo, depois de ter percorrido todo aquele ciclo, chegando ao estágio de publicação, até escrever o artigo, que é um momento, às vezes, mais criativo do que se imagina. Não é um momento burocrático apenas, ou de apenas saber escrever bem um artigo em português ou em inglês. É compor as citações bibliográficas, é escolher o periódico, é lidar com editores ad hoc com editores e ad hocs, e, uma vez aceito artigos, esperar pelas publicações. Esses são pontos importantes no processo de escrever e publicar um artigo. O escrever um artigo é uma coisa que sempre me sensibilizou muito, e a muitos colegas. Na verdade, provavelmente não é como escrever um livro. O Jorge Amado costumava mencionar que, quando ele começava a escrever um livro, ele perdia a competência de conduzi-lo. Os seus personagens que faziam isso, criavam a história no final. E, portanto, a fase de criatividade era fundamentalmente limitada a esse contexto. Muitos cientistas, não chegam a esse ponto, mas muitos cientistas dizem que criam muito durante o processo de escrever um artigo.
Eu não sei se o Einstein disse isso, eu coloquei ele aí só emblematicamente, porque eu já vi muitos cientistas falarem que fazem isso. Eu mesmo já senti isso ao escrever trabalho. Quer dizer, esse processo de escrever trabalho é um processo que exige até, eu diria, um treinamento de concepção, de produzir, durante o escrever o trabalho, ter novas ideias. O problema do autor é que ele tem, na verdade, quando ele acaba de escrever um trabalho, ele tem duas preocupações fundamentais. E que hoje em dia é um momento fundamental da sua vida para decidir a sua própria carreira. Ele está com um artigo suficientemente bom para escolher qual seria a melhor revista para publicá-lo. Certamente ele vai se reportar a uma base de dados, a mais conceituada é a base JCR Thomson Reuters, antigo Easy, criada pelo Eugene Garfield, já não mais ativo nesse papel. Mas Thomson Reuters que realmente faz o levantamento dos fatores de impacto dos periódicos a cada ano, atraindo a atenção dos autores e dos editores das suas revistas, que estão na expectativa de que as suas revistas tenham os fatores de impacto aumentados. Enquanto isso, existe aquela luta entre o autor e o editor para publicar nas revistas que o autor está pleiteando. E certamente Thomson Reuters não se envolve nessa briga, ela simplesmente acena com o fator de impacto dos seus periódicos, confortavelmente. Bem, agora eu entro no ponto mais importante que eu queria discutir hoje, que é o fato que a gente reconhece facilmente, que ao contrário dos países desenvolvidos, onde o número de periódicos tem mais a ver com o interesse comercial, nos países emergentes, o número de publicações tem uma conexão principalmente com dois fatores. Um é a necessidade de dar vazão à produção científica que não encontra espaço em periódicos internacionais. Esse é um fato, ele ocorre em diferentes graus, nas diferentes áreas de pesquisa, mas o que acontece é que, principalmente hoje, devido a um efeito CAPES de induzir os cursos de pós-graduação e as instituições em geral a publicar mais, o número de artigos tem crescido exponencialmente, e aí o fluxo desses artigos para as revistas, para a publicação, tem sido cada vez mais difícil, num contexto internacional, e tem que ter, para isso, tem que ser criada uma forma de fazer com que esses artigos sejam publicados, até para efeito de prestar contas a CAPES, por exemplo. Isso está acontecendo fortemente no Brasil, mais que qualquer outro país do mundo. Essa pressão, às vezes, quase que impossível de ser resolvida por quem está sendo pressionado pela sua específica no contexto da área que atua, capacidade de criar ciência. Isso que acontece hoje em dia em certas áreas. O segundo fator de revistas nacionais seria a necessidade de fluir informação de maior interesse local que internacional. Isso também é verdadeiro. Nem sempre essa desculpa, vamos dizer assim, é uma desculpa que pode ser aceita, mas em grande parte dos casos é verdade que isso acontece. Então, hoje em dia, repetindo praticamente aquele ciclo do início, a gente reconhece que existem dois ciclos de produzir ciência, de publicar, melhor dizendo.
as publicações que são as publicações internacionais e as publicações que são as publicações em periódicos nacionais. E a comunidade científica tem uma divisão bastante definida. Há um certo inbreeding, uma certa recobertura das duas, vamos dizer assim, comunidades de publicação, mas distingue-se facilmente um grande número de cientistas que publicam internacionalmente quase que de forma exclusiva e aqueles que publicam nacionalmente quase de forma exclusiva. E agora eu vou começar com uma certa dificuldade a mostrar tabelas, porque normalmente eu uso um pointer com um ponteirinho vermelho. Aqui eu vou ter que falar as coisas que são mais importantes com relação a isso, que eu estou pretendendo mostrar. Aqui o que eu estou fazendo é mostrando uma situação, que é a situação do Brasil ao publicar artigos internacionais, ou globais, vamos dizer assim, no Web of Science, estou usando o Web of Science, a base Web of Science, e a Suíça, que é um país que produz um número de artigos anualmente, o ano é 2010, não muito menor que o do Brasil, 28 mil e pouco, e o Brasil 36 mil e poucos artigos hoje. É mais até. O impacto dos artigos, medidos em termos de citação por artigo, é bem superior na Suíça. A Suíça está hoje provavelmente em primeiro lugar do mundo, ou segundo, em termos de citação por artigo na base Web of Science, o Brasil está em 40º, por aí. Embora, em termos de publicação, o Brasil esteja, no Web of Science, esteja em 13º lugar. Agora, vejam, as revistas nacionais da Suíça registradas no Web of Science são 174. Do Brasil, hoje, chegou a 103. Na área de ciência só, estou considerando aqui. E o interessante é que, em ambos os casos, os fatores de impacto são, os índices de citação, melhor dizendo, são bem inferiores ao geral global. Veja, a Suíça com 2,63 e o Brasil com 0,76. Certamente os periódicos nacionais têm um valor menor, tanto para os suíços quanto para os brasileiros. Isso certamente vocês não vão encontrar em países que efetivamente dominam o mercado de produção de revistas de peso, que são Estados Unidos, Inglaterra e, em parte, a Holanda. Mas na própria Suíça, os suíços têm 25.172 artigos publicados nas suas revistas, mas eles próprios publicam só 1.605. Na situação brasileira, a gente vê uma grande maioria dos artigos nacionais, dos artigos das revistas nacionais, 11.161, publicado por autores brasileiros mesmo, 9.719. Isto quer dizer que, para os suíços, aquelas revistas que são revistas boas, mas não são mais procuradas mesmo pelos suíços, é realmente um empreendimento empresarial. Enquanto que para o Brasil é realmente uma arma, uma forma de fazer fluir a sua produção científica no mundo das bases de revistas científicas, nacionais e internacionais. Bem, aqui eu começo a fazer uma comparação de alguns países parecidos, vamos dizer assim, em termos de condições de emergência, assim dizendo, que são o Brasil, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nesse caso, eu adicionei a Coreia do Sul, que tem semelhanças com esses outros países no contexto econômico, de serem emergentes, e um país que é recém-emergente, a Espanha, e que a gente está com medo que volte para trás nessas circunstâncias desfavoráveis econômicas que eles se encontram, mas espero que não. O fato é o seguinte, houve efetivamente um aumento extremamente significativo do Brasil, agora estou me referindo ao fator de impacto, desde o ano 2006 até o ano 2010. O Brasil, aqui na coluna da extrema-direita,
cresceu 4,2% em termos de periódicos no JCR, Journal Citation Report, e os outros países também cresceram, mas numa velocidade menor. Esse é um fato. Esse fato, de certa forma, foi acompanhado não por uma queda significativa de fator de impacto. Aí estão os fatores de impacto médio na coluna da extrema-direita desses países. A China, prevalecendo com 0,929, a média do fator de impacto dos seus periódicos, em 2010. 2011 mudou um pouco, já existem os dados, mas eu não os coloquei. Mas a transformação foi pequena. Os outros países estão mais ou menos numa faixa semelhante, abaixo da China, o Brasil com 0,518. Talvez mais importante seja o crescimento do fator de impacto na coluna da extrema-direita desses países, em que se nota que o Brasil tem crescido quase tanto quanto a China nos fatores de impacto. Bem abaixo estão a África do Sul e bem abaixo a Rússia. A Rússia tem estado num steady state, num patamar quase, nesses últimos 10 anos. Esse gráfico corresponde a 2001 e 2010. E é fruto de uma situação econômica e política que existe lá e que acaba se refletindo até na academia. Certamente a ciência russa não está efervescente como já esteve no passado. E agora, números de periódicos desses países e Espanha. Em 2010. Está na forma gráfica e eu estou dividindo os publishers internacionais e os publishers nacionais. Aqui começa a haver o interesse na forma que os publishers atuam nas revistas desses países em desenvolvimento ou emergentes. Vejam que as barras verdes estão se referindo aos publishers nacionais e as barras marrons aos internacionais e o total em azul. O que se pode observar é que os publishers nacionais estão ainda superando, em vários países, a produção de revistas em relação aos publishers internacionais. A grande exceção é a Rússia, que desde 2005 tem estado quase com toda a sua totalidade de artigos sob a égide de publishers internacionais. E a outra exceção é o Brasil, que é o contrário. Nesses últimos anos tem estado com a quase totalidade dos seus periódicos, não diria sob publishers nacionais, porque não existe exatamente a figura de publishers nacionais. Os publishers de cada revista, as revistas têm o seu próprio publisher, é isso que a gente costuma dizer, não existem publishers nacionais. Mas, enfim, não estão sob a égide de publishers internacionais, as revistas nacionais do Brasil. Provavelmente, algumas pessoas dizem, eu nunca provei isso, é um efeito Cielo. Talvez seja. Bem, aqui eu já estou não falando em número de periódicos, mas em fator de impacto médio em 2010 aos periódicos desses países. Com uma ressalva que eu deixo bem abaixo ali, em itálico, em que deve ser usado com cuidado esses dados para o Brasil e Rússia, porque os dois têm extremos em termos de publishers internacionais ou publishers, entre aspas, nacionais, no caso do Brasil. Então, não dá para fazer uma comparação clara entre essas duas coisas. Mas nos demais países, percebe-se que não há distinção muito significativa entre o que os publishers nacionais e os internacionais estão fazendo em termos do fator de impacto médio dos periódicos nesses países. Eles estão invadindo, eles estão crescendo seguramente. No Brasil mesmo, está aumentando numa velocidade menor, mas também está aumentando o número de publishers
nacionais que agora, inclusive, estão fazendo... tem programas para que as revistas continuem operando junto ao Cielo, se for de interesse. Algumas delas, não sei se todos os publishers. Então, se a gente tomar os aumentos nos últimos 10 anos de todos os periódicos, de todos esses países que eu mencionei, o crescimento, agora estou me referindo, do fator de impacto, dos 271 periódicos com publishers nacionais, 222 com publishers internacionais, vejam, não há uma diferença que possa ser considerada significativa, se bem que a estatística disso não foi muito elaborada, mas é a média, pura e simplesmente. Não há uma diferença significativa, isto é, não aconteceu que a intervenção de um publisher internacional na média das revistas, com toda a sua competência de gerir e administrar uma revista, fez que os fatores de impacto delas crescessem acima daquela dos publishers nacionais. Esse é um fato importante para ser considerado. Os publishers internacionais estão atuando cada vez mais em países emergentes e, é claro, pode ser que eles façam uma associação que seja muito benéfica aos países emergentes e que também não criem impedimentos dos publishers nacionais de progredirem e tudo mais. Porém, a situação que se tem é essa. Esse é o fator de impacto médio de todos os países, relacionados agora com acesso aberto e acesso restrito, que tem uma certa correlação com publishers internacionais e publishers nacionais, mas não necessariamente. Muitos dos publishers nacionais desses países emergentes são publishers nacionais que não liberam os artigos seus para o Open Access, para acesso aberto. Mais uma vez, a gente tem que fazer uma ressalva de análise, no caso de Brasil e Rússia, por causa daquela distinção muito grande de revistas com publishers internacionais ou nacionais. Mas, de maneira geral, o quadro aí, que eu não vou entrar em detalhes, ele mostra que, nesse contexto, até agora, o efeito de acesso aberto não tem mostrado grandes diferenças no contexto de fator de impacto dos periódicos que estão sendo produzidos nesse país. Apesar disso, essa luta continua, né? Isso aqui era uma figura que tinha na porta do laboratório do meu pai, meu pai era cientista, e em 1960 costumava-se ler todas as revistas que chegavam, porque elas eram em número de 20 ou 30, mais ou menos. E de repente começou a aumentar, e aí houve essa reação. Não, por favor, parem de publicar, porque eu não tenho mais tempo para ler tudo isso. A ideia era ler tudo isso. Hoje em dia, obviamente, a ideia não é mais ler tudo isso. E a ansiedade iniciou-se de um outro contexto, a ansiedade que partiu dos bibliotecários e instituições científicas. Pessoal que está aqui. Vocês conhecem a história, início da década de 90, não podiam mais pagar as contas, à medida que havia um aumento, um incremento de número de periódicos, que era extravagante. E, na verdade, esse foi um dos pontos importantes para a criação do movimento de Open Access. Houve outros. Houve a motivação, que a gente sente mais recentemente, que foi... Nós temos vários representantes de publishers internacionais aqui, mas isso é público, de que vários dos publishers internacionais tiveram lucros que são considerados abusivos nos últimos anos, da faixa de 30% a 40% do revenue, do total de recursos da empresa. E valores que mais ou menos equivalem a valores que são conseguidos no Google, por exemplo. O Google, a gente sabe que eles têm inovação tecnológica diária, etc. Então, é até mais perceptível, aceitável, quanto que esse processo de
operar dentro de um publisher. É um processo que tem, é claro, progredido tecnicamente e tudo mais, mas conceitualmente ele continua da mesma forma como era há muito tempo atrás e com os lucros fabulosos. Bom, com isso é uma motivação forte também. A motivação também forte é o fato da influência da internet ter sido primeiramente o domínio dos acadêmicos. Então eles se sentiam meio que obrigados a trabalhar em acesso aberto. Isso aconteceu com a formação do Archive, Cornell University, 91, Public Library of Science Plus, já referido em 2000, e outras iniciativas que vêm ocorrendo mais recentemente. No momento, nós estamos numa situação, para abreviar, de que nos Estados Unidos existem 2 movimentos no Congresso, um favorável, não vou entrar nos detalhes, ao acesso aberto e outro não favorável ao acesso aberto. Esses 2 grupos são bipartidários, eles estão praticamente em água morna agora, por causa do período pré-eleitoral nos Estados Unidos, mas provavelmente vai ser retomado. Vai provavelmente ser retomado, principalmente porque ocorreu um fato muito importante em julho desse ano na Inglaterra, que tem um papel fundamental na publicação de periódicos e na produção de ciência. E o governo britânico propôs que o acesso aberto seja disponibilizado em 2 anos. Essa é uma manchete do The Guardian. Através do acesso chamado Gold Access. É um acesso em que, efetivamente, todo mundo vai poder ler os artigos publicados, mas o autor vai ter que pagar pelo artigo publicado. Essa é uma forma de acesso aberto. Dinheiro tem que existir para fazer acesso aberto, não tenho dúvidas. Isso não pode nascer do nada. Isso aqui acho que eu vou publicar. Porque eu não posso discutir, não tenho tempo, estou com o bilhetinho na frente aqui para tempo esgotado. E o que aconteceu aqui? Bom, existem 2 vias de acesso aberto, e se quiserem discutir posteriormente, essa via que está sendo pleiteada é a via Gold, dourada. Existe a via Green, que eu poderia discutir se vocês quisessem a posteriori, mas não vou ter tempo. Hoje uma questão que eu quero chamar a atenção principalmente desse pessoal que está aqui nesse congresso, que provavelmente já teve conhecimento disso, que é a questão dos publishers de pouca ética ou sem ética, que o Jeffrey Bill, que é um colega de vocês, bibliotecário de uma universidade dos Estados Unidos, de Colorado, chamou de publishers predatórios. Existe uma quantidade enorme de publishers de revistas científicas hoje e que têm mandado e-mails, distribuído e-mails. Vocês certamente já tiveram acesso a muitos desses e-mails, convidando-os para publicar nas revistas que eles operam. Hoje em dia existem cerca de... não sei, está faltando um slide. Hoje existem cerca de 1.500 periódicos que estão na categoria de predatórios, na qualificação de Jeffrey Bill, e esse número está aumentando. Eu não fiz um levantamento recentemente, mas esse número está aumentando. Está aumentando para a chegada de e-mails para mim, convidando para participar de publicação nesses periódicos predatórios. Basicamente usando o sistema Gold. Você paga, só que você paga pouco, paga $300 ao invés de $1.000, $2.000. E isso, você pagando, você tem a possibilidade de ainda assim não receber, não ter a sua publicação feita, porque a revista de repente desaparece, por exemplo.
Enfim, quando a gente fala de ética em ciência, a gente sempre está se reportando à ética dos cientistas, mas agora a gente tem que começar a se preocupar com a ética dos publishers. Não só dos publishers que têm já veneração, são bem considerados, mas que talvez estejam cobrando demais nos seus trabalhos, mas também de publishers que têm surgido do nada, sem condições de operar, e que, de repente, estão efetivamente roubando o dinheiro dos cientistas. Obrigado. Agradecemos a contribuição do Dr. Meneghini e, imediatamente, abrimos para as perguntas, que, como dito anteriormente, podem ser feitas por microfone ou por escrito. Não deixemos de aproveitar a oportunidade. Alguém? Professor Green, agradeço a sua palestra, assim como o professor Rogério Meneghini. Uma pergunta para o senhor falou da necessidade de aumento da visibilidade para que os periódicos efetivamente chegassem aos seus leitores e que isso no Brasil aconteceu mais com acesso aberto. O senhor percebeu, além do que a gente vê pelo número de acessos, que efetivamente os periódicos têm 500 mil de leitores, pelo menos, né? Um aumento também, nesses últimos anos, do número de submissões para o Brazilian Journal? Esse aumento do acesso aumentou também o número de submissões? Yes. Hello? Sim. O nosso problema é outro. Agora, 40% de nossas submissões é da China. A China tem uma estrutura para publicações, mas eles passando a mesma loucura do Brasil. Globalização é wonderful. E em China você não ganha seu doutorado se você não publicar em 2 revistas que têm high impact factor. Este lembra-me capas. Eu acho que este é mais ou menos nosso argumento. Exceto por China, nossa melhor freguesia fora é Irã e Turquia. Eles foi 1, 2 por ano, por 10, 15 por ano. Mas China é 300 por ano. E tem outros fatores trabalhando. Eu acho que se ela precisa 15 anos, porque por pessoas fora, se ela era uma unknown entity. Se elas querem trabalhar, elas podem ver e ler trabalhos em Seattle. Mas coisa está muito lenta, pelo menos por meu expectation. Ninguém mais? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço as brilhantes palestras proferidas pelos doutores aqui presentes e a participação de vocês e encerro esta sessão da parte da manhã. Muito obrigada. Nossos agradecimentos a Lewis Green, Rogério Meneghini, Bianca Amaro e Rosa Maria Vivona Bertolini Oliveira por suas participações.
Nós lembramos a todos, por gentileza, não esqueçam da devolução do aparelho, do rádio de tradução, agora na saída. Nós faremos um intervalo para o almoço e retornaremos às 14 horas com as sessões temáticas. Um bom almoço a todos.